Goods on Air. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre follow-up, né, dando sequência aí no nosso curso de SDR, curso personalizado pela Outbox. A gente já falou sobre mindset, né, de qual é um mindset consultivo, um mindset previsível, de estar ali com aquele mindset de médico, né, para fazer o trabalho. Depois a gente falou sobre estratégia, qual é a estratégia que está por trás, né, do nosso processo, né, de qualificar melhores oportunidades para a equipe comercial perseguir e também para entender como é que o mercado está se movimentando. Então vocês vão acabar recebendo ali muitos pedidos de, às vezes, o cara, viu uma impressora nova que a gente nunca tinha ouvido falar, a gente vai pesquisar, ver qual é essa impressora, um processo novo, alguma coisa assim. Então tem um papel bem estratégico também de ver essa questão de como é que o mercado está se movimentando, para que lado que eles estão indo para, por exemplo, muita gente pedindo impressora de sinterização seletiva a laser, por exemplo, SLS. Então o mercado já está caminhando para esse lado, faz sentido a gente investir num equipamento nesse sentido. Depois a gente entrou já um pouquinho mais na parte prática de habilidades do telefone, né? Então, como se preparar para uma ligação, fazer bem a pesquisa, energia, metodologia de qualificação ali, o spin selling, o GCPT. Durante a ligação, nível de energia, postura, e depois da ligação, gravar todas as informações do CRM, né, deixar tudo registradinho. Questão de e-mail, né, como escrever um e-mail curto, mais personalizado, né, o assunto tem que ser uma coisa pensada para ter uma taxa maior de abertura. E agora a gente vai entrar um pouquinho em follow-up, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui, vamos lá. Deixa eu abrir a edição. Efeito psicodélico aí do Google Hangouts. Então, antes de a gente entrar mais aqui na parte do que é do follow-up em si, como fazer um follow-up e tal, mais entender o que é um follow-up, né? O que significa essa palavra. A gente vai usar muito, faz um follow-up, faz um FUP, eu abrevio bastante o follow-up como FUP, né? No Pipe Drive, mas um novo contato, né? Um ponto de contato com aquele cliente que tu vinha conversando, para não deixar esfriar aquela conversa que estava sendo feita. Então, depois que a gente passa por um processo de uma primeira conversa, uma primeira abordagem, às vezes a gente não consegue passar tudo que a gente queria ou ficaram pontas abertas que a gente precisa retomar esse contato. Geralmente a gente chama isso de follow-up. Então, o follow-up é um contato, né, buscando trazer o cliente ali, o possível cliente, para onde a gente quer que ele vá, né, para um avanço, né, para uma reunião, para um fechamento, ou para uma negativa, para uma decisão. Então, o follow-up tem mais ou menos esse sentido, tá? Por quê? Isso aqui é um erro que tem também em muitos processos comerciais e muitas operações comerciais de mandar um orçamento para o cliente, né, e deixar ele lá com aquele orçamento e nunca cobrar uma posição daquele cliente, nunca fazer um segundo contato para ver se o cara entendeu se aquele orçamento, né, se ficou alguma dúvida, se tem uma previsão. Isso aí é um follow-up, né? Então, muitas vezes isso acontece. Tu manda um orçamento pro cara, né? Muitas empresas, provavelmente vocês devem ter passado por isso, pediu um orçamento de alguma coisa, o cara mandou e nunca mais entrou em contato com vocês, então deixou aquele dinheiro. Por isso que a gente chama, não deixe dinheiro na mesa. Deixou aquele orçamento lá que poderia virar uma compra, por falta de, às vezes, um contato, uma lembrança, virar aquilo ali numa venda, né? Por exemplo, às vezes o cara tá lá do outro lado que pediu um orçamento com 1 milhão de coisas para fazer, né, com um monte de demandas, e ele não consegue se organizar para dar prioridade naquilo, e às vezes ele só precisa de alguém dando um toquezinho nele, falando, cara, e aí, te mandei um orçamento, tem uma previsão? Vamos lá. Então tu consegue acelerar um pouco esse processo do que tu deixar só na mão do cara. Então, um dos segredos ali da venda é nunca, deixar o negócio solto, né?
É sempre ter um ponto amarrado, um follow-up para fazer, alguma coisa combinada já com esse cliente. Então, follow-up nada mais é do que fazer um contato com esse cliente de alguma forma. Existem várias formas de fazer isso, né? As mais comuns são telefone e e-mail, né? Então, a gente vai passar algumas coisas aqui. Então, aqui, primeira ideia é quando e como fazer um follow-up de sucesso. Uma premissa que eles usam é que, né, os teóricos aí de vendas e tal, não sei o que, usam que mais follow-ups. Quanto mais follow-up tu fazer, mais chance tu tem de fechar aquela venda, né? Então, nunca tenho medo de fazer follow-up, de dar uma ligada pro cara só para ver como é que tá a situação. Pô, lembra que a gente conversou? Só tô entrando em contato para ver o que aconteceu e tal, né? Então, quanto mais follow-ups tu conseguir fazer, mais chance tu vai ter de trazer esse cara, porque também vai estar na cabeça dele mais quente que tu tá ali conversando com ele. Então, uma das funções do follow-up é não deixar esse cara esfriar, né? Aqui eles colocam, pega o telefone, né? Porque o follow-up mais efetivo é por telefone, em vez de fazer um e-mail, né? Então, às vezes tu conversou com o cara, tu já viu que deu uma esfriada, tu mandar um e-mail, o cara não vai ter uma priorização para te responder aquele e-mail. Então, telefone é sempre, hoje, ainda muito efetivo, né? No processo de vendas, principalmente no nosso modelo B2B, né? Para outras empresas, né, de ticket um pouco mais alto, quase enterprise, então o telefone tem que ser usado e com bastante frequência. E um outro conceito simples é seja simples antes de complicado. Então tente fazer um follow-up com um ponto só, né? Não tente resolver tudo num follow-up, numa ligação, num contato, né? Tente pegar pontos simples e bater cada ponto e depois já ter um próximo passo agendado com esse cliente. Vai ser mais fácil que você usar muitas informações no mesmo follow-up. Alguns erros comuns aí, problemas comuns que a gente vê com follow-ups, né? Quando a gente tem essa metodologia de fazer follow-ups. Um dos pontos assim que muitos vendedores e pré-vendedores têm é aquilo que a gente já conversou sobre medo de estar incomodando, né? Isso pode falar, pô, tô fazendo follow-up com o cara, vou estar incomodando, o cara vai me tratar mal, não sei o que, né? E a gente já discutiu um pouco isso, que se você sabe que o teu produto vai entregar valor mesmo para aquele cara, tu sabe que não é um incômodo, né? Tu tem que mudar um pouco também esse mindset de que se o cara não quer falar contigo, quem tá perdendo é ele, não você, né? Tu tá ali tentando ajudar ele, se tu mostra isso genuinamente para ele, ele vai perceber, né? E vai querer te conversar, ou pelo menos te dar uma negativa, falar, cara, não é hoje minha prioridade, volta a falar comigo daqui a um tempo, daí a gente consegue conversar. Isso é uma coisa que eu falei hoje pro Matheus, fazer um follow-up de breakup, que a gente chama, que é tipo de fim de relacionamento com aquele cliente. Que o cara tá já há 200 dias no funil dele e um fica empurrando pro outro. São dois caras, um é um analista e o outro é o gerente. Daí o gerente fala, não, quem resolve é o analista. Quem resolve é o gerente, não sei o que. Eles ficam um jogando pro outro. E aí ele mandou um e-mail ali meio grosseiro, assim, falando, a gente está analisando outros concorrentes e tal, e a gente traçou uma estratégia de quê? Mandar um e-mail agora, ou uma ligação, mas ele vai primeiro mandar um e-mail, falando, cara, pelo jeito vocês não estão engajados em querer implementar a impressora e a gente já validou que vai trazer soluções para vocês. Eu também não quero desperdiçar meu tempo, eu tenho outros clientes que eu posso atender no mesmo segmento que vão trazer muito mais benefícios que estão engajados. Então, caso vocês queiram continuar com a conversa, por favor, tá aqui meus contatos, senão eu não vou mais entrar em contato com vocês, né? E aí a gente tem uma amostra, só que eu vou querer cobrar a amostra que a gente foi enviado para vocês, porque a gente se esforçou aqui na amostra, teve gasto, não sei o quê. Então, a gente pede dizer também para os caras que, cara, não é festa da mãe Joana aqui, o negócio é sério, e se vocês não estão interessados, ou se vocês, a gente vai seguir o baile, né? Então, passar um pouco desse mindset também de, cara, a gente está ali para ajudar, mas tudo tem um limite, né? E se botar ali na mesma posição, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo bem interessante. Às vezes a gente se sente um pouco intimidado de, às vezes, estar falando, sei lá, com um diretor de uma multinacional, né? Ou com um gerente, um cara lá de 40, 50 anos de idade, que está há muitos anos lá no mercado de trabalho e tal.
E aí a gente pensa, pô, cara, fico meio intimidado, sei lá, tem pessoas que sentem isso. Mas tem que lembrar que também que lá do outro lado é uma pessoa normal, que nem você, que tem os seus anseios, tem os seus problemas, que tem as suas frustrações. Então, no fim, fica tudo igual. Eu já conversei com, por exemplo, um dos clientes aqui que foi o que o Matheus veio perguntar agora da Volkswagen. Tipo, o cara que eu conversei mais lá, o Luiz, é o cara que é diretor de planta lá, um cara com alto cargo dentro da Volkswagen. E a gente conversava de igual para igual, né? Eu pressionei várias vezes ele já, falando, cara, pô, eu preciso que tu me dê um retorno, porque eu já gastei um monte de tempo, um monte de recurso aqui da empresa para validar o teu projeto aí, tu não me dá um retorno. Ele, pô, não, tudo bem, não sei o quê. Então, tem um pouquinho dessa visão de que não está incomodando, né? Outra coisa é ficar obcecado com uma sequência, tá? Existe aí benchmarkings que dizem que de 6 a 12 follow-ups é o necessário para tu fechar uma venda com o cliente. Dependendo do segmento, isso aqui tem muita... isso aqui, como a gente sabe, é muito baseado em SaaS, né? Nosso negócio não é SaaS, então não vamos levar como regra. E que sempre um intervalo de 2 a 4 dias é o ideal para te fazer um follow-up. Se tu deixar passar de 4 dias, já vai estar muito frio, aquele cara que tu vinha conversando, e às vezes muito em cima, tipo, todo dia fazer um follow-up vai incomodar o cara também. Então tem que saber chegar no meio termo, tá? Mas essa sequência não é o que vai fazer a diferença, porque vocês vão ter também a sensibilidade de dizer, cara, hoje eu acabei de conversar com esse cara me pediu 5 dias para analisar uma proposta. Eu não vou fazer um follow-up para ele com amanhã pedindo se ele fez a análise, né? Porque ele já te falou que precisa de 5 dias. Então, vão ter que ir ajustando isso, né, conforme a sensibilidade de vocês. Alguns vocês vão ver, pô, esse cara aqui me deu uma abertura de todo dia dar uma cobradinha nele e tal. Então, isso aqui já vale a pena eu marcar um follow-up mais curto espaço de tempo. Esse cara aqui é um pouco mais reservado, vou deixar um pouco mais espaçado. Então, vocês têm que achar o que funciona para cada cliente que vocês estão atendendo. Com os tempos, vocês vão pegar essa percepção naturalmente, né, com a experiência de dia a dia. Mas sempre tenham esse número meio que na cabeça, de 2 a 4 dias já é um referencial legal para vocês começar. Pode ser de 2 a 4 dias? Pode. Então vou marcar de 2 a 4 dias. Se tiver alguma red flag falando, não, pô, esse cara me pediu uma semana, daí joga para outra semana. O cara me pediu um mês, joga para outro mês, um follow-up. Sem follow-ups suficientes ou sem follow-ups que não sejam e-mails. Isso aqui é um problema geralmente quando a gente não está organizado, né? Então a gente fica só tentando dar vazão àquela demanda reprimida que a gente não se organizou. Então começou a entrar muitos leads, começou um fluxo de trabalho ali que ficou um em cima do outro, alguma coisa assim, e a gente não se organiza de mandar os follow-ups como a gente tinha se programado dentro de uma sequência, de um fluxo, né? Então, aqui tem alguns sintomas, né? Tipo, às vezes ocupado demais, desorganizado, com medo de incomodar ou relutância com ligação. O 3 e o 4 são basicamente similares, né? Que é difícil de se organizar e se manter organizado. Por exemplo, hoje a gente não tem muito esse problema, porque a gente só usa só o Pipe Drive, né? E ali tem as atividades que vocês podem se programar para fazer. Então isso aqui ajuda muito vocês manterem esse fluxo de follow-up, né? Então, fiz uma ligação para o cara e combinei de ligar para ele daqui a 2 dias. Eu já vou deixar registrado no meu negócio lá, dentro do negócio, ligar daqui a 2 dias. Posso já deixar na nota lá os pontos que eu preciso conversar com ele já, para não precisar reler todo o negócio, né? Então eu consigo me organizar e conseguir fazer mais follow-ups assim com os clientes, né? E o quinto erro mais comum, ou os problemas de não ter tanta eficácia nos follow-ups, é tratar todos os proxies da mesma forma. O que significa? De ter, sei lá, conversas padrões, e-mails padrões muito genéricos, muito superficiais. Não tentar aprofundar a realidade daquele prospect, daquele lead. Então, é a questão da qualificação. Quanto melhor eu qualificar, quanto mais fundo eu for
no problema dele, na necessidade dele, nos planejamentos daquele cliente, onde eu posso entregar realmente o valor, mais efetivo vai ser o meu follow-up, mais eu vou conseguir gerar uma credibilidade, um rapport, né? Então, assim, às vezes eu tenho lá um e-mail muito genérico que eu vou mandar para o cara e, tipo, para ele não vai fazer sentido nenhum, né? Então, tratar todo mundo da mesma forma. Cada cliente tem uma forma diferente de a gente analisar. Claro que a gente tem que equilibrar o tempo que a gente vai gastar com aquele cara, se vai compensar, né? Eu gastar lá 1 hora, meia hora escrevendo um e-mail ou pensando numa ligação, alguma coisa assim. Né? Se o cara tá muito tipo frio ou a probabilidade baixa de vir para uma reunião, né? Então, às vezes vale também a pena pegar, ligar logo, tentar resolver e vamos para frente. Isso aqui também é uma percepção que vocês vão ter. E por isso que não sei se vocês já perceberam quando eu faço ali as revisões do Pipe Drive do Matheus e do Adriano, eu sempre pergunto qual que é a probabilidade que eles acham que vai avançar aquele negócio ou não. Eles falam que é média, essa pergunta é mais para eles do que para mim. Né? Quando eu pergunto, é baixa, média ou alta? Ele fala, acho que é baixa. Porque ele mesmo já vai se ligar que não precisa botar tanta força nesse cara para tentar virar ele, porque a probabilidade dele fechar pelo cenário dele é muito remota. O cara não tem orçamento, o cara não faz CAD, sei lá, algum tipo de red flag tem, tá? Que é o que a gente tá dizendo aqui, né? Dê mais atenção aos que merecem, né? Então, tipo, se tu tem um cara lá que tá, alta probabilidade de fechar, esses caras têm mais, pode dar mais uma atenção, pode personalizar mais um e-mail, pode pesquisar uma informação mais profunda para esse cara, né? Tem uma frase que o Diego Wagner da MeTime lá, que é o CEO da MeTime, fala bastante, que é personalização come produtividade no café da manhã. Então, quanto mais personalizado tu conseguir fazer um e-mail ou uma ligação para a realidade daquele lead, mais efetivo vai ser. Dicas de tecla de mensagem de voz favorita. Cara, isso aqui, voz favorita, eu nem lembro o que é, eu não lembro se eles mencionaram isso, mas boas práticas de follow-up, tá? Faça um follow-up com cada contato que não te respondeu a cada 2 a 4 dias, tá? Então, por exemplo, tu combinou com um lead lá que, daqui a 2 dias ele vai te dar um retorno sobre uma reunião, com a data da reunião e o horário para você fazer a reunião com o vendedor. Deu 2 dias, ele não te retornou, follow-up. Eu tava esperando teu retorno aí sobre a reunião, conseguiu definir uma data, o que tá faltando para definir? Meu vendedor aqui tem uma agenda meio apertada, não consigo te garantir muitos horários e tal, usar uma técnica de fechamento para trazer ele. Então de 2 a 4 dias, isso aqui é um bench, como eu falei para vocês, você vai ter a sensibilidade de fazer esse follow-up. Uma dica quanto antes melhor, porque é aquela questão do response time. Quanto mais tempo tu deixa passar, mais frio o cara vai ficando, Se para ele não é uma prioridade, acaba ficando a segunda ou terceira prioridade. Você não está incomodando, a não ser que você esteja incomodando mesmo. Tá? Então, se tu ficar insistindo chato pra caramba, né? Que nem eu tô agora com um problema, não sei o que é da TIM. Acho que em 3 ou 4 dias eles me ligaram mais de 20 vezes. Que é aquele robô chato lá que tu atende e o cara fica te perguntando as coisas. Então, isso é ser irritante, tá ligado? Eles não se ligaram ainda que eu não quero falar, né? Então, essa é a pegada. Se você sentir que tu tá sendo irritante, é porque tu tá sendo irritante mesmo. Então, tentar dar uma aliviada, alguma coisa assim. Uma coisa que é muito importante, não tente que as pessoas te liguem de volta, né? De combinar com o cara assim, então tu me liga. O cara fala assim, não, deixa que eu te ligo. Né? Acontece muito. Tu tá na reunião, tu tá numa ligação com o cara e o cara fala assim... Quase uma objeção. Quase uma objeção. Tipo, o cara, não, pode deixar que eu te ligo. Daí tu pode questionar, cara, não, legal, mas tu me liga de que dia? Amanhã? Não, amanhã não sei e tal. Não, beleza, então se tu não me ligar, amanhã eu te ligo, pode ser? Aí tu já contornou, assim, tu nunca fique
naquela de ficar combinado no final de uma ligação que o cara vai te ligar. Isso aí é uma objeção, é a mesma coisa que vamos do falando, me manda por e-mail ou alguma coisa nesse sentido, né? E esse aqui ali eu até arrisquei porque não tem nada, não tem sentido nenhum. Aqui alguns hackzinhos, tá? Que a gente usa que vão ajudar a ter um sucesso maior na hora de fazer um follow-up. Forma simples de fazer um follow-up. Primeiro, reenvie o e-mail original. As chances de que eles não vão lembrar ou se importar que é a mesma mensagem. Então isso funciona, por exemplo. Eu mandei um e-mail pro cara, o cara não me respondeu. Eu pego aquele mesmo e-mail e mando como se fosse uma resposta. Sabe, na frente do e-mail aparece lá RS, acho que é RS ou RES, e RS 2 pontos, é como se alguém estivesse respondendo a tua mensagem. Então tu vai lá no assunto, coloca RES 2 pontos e escreve no e-mail lá, pô, te mandei esse e-mail aqui, tu não me respondeu e tal, chegou a receber, né? A primeira vez ele pode ter olhado e não dado muita importância, no segundo ele falou, cara, tá me respondendo, né, vou responder. Ó, a TIM me ligando. Acho que eles ouviram eu falando da TIM e ele falou que eu vou ligar pra ele. Opa, agora é uma hora de bom. Tá fresco. E aí, nesse e-mail que tu tá respondendo ele, né, tu adiciona uma nova introdução. Então tu joga aquele texto lá que tu escreveu inicialmente para baixo e põe uma introduçãozinha né, perguntando isso que eu falei, né? E, como eu falei antes, comece simples para depois ir deixando complexo. Dentro de uma coisa simples, pelo menos uma resposta fácil para o cara responder rápido, é mais efetivo do que tu pedir muitas respostas, muitas perguntas no e-mail ou numa ligação, vai ser mais difícil de o cara responder. Então aqui está o exemplo, né? Olá, apenas verificando aqui, você viu esse e-mail? Obrigado. E aí ali para baixo está o e-mail anterior. Então isso às vezes funciona, a galera responde, tá? Ou, estou te enviando essa mensagem para fazer um follow-up do e-mail anterior. Acabei não tendo nenhuma resposta da sua equipe. Se fizer sentido conversarmos, me avise como está seu calendário para agendarmos. Caso não, quem seria a pessoa mais indicada para eu conversar? Obrigado. E-mail anterior. Isso aqui vai ser legal. Até esse e-mail aqui é bem interessante, por exemplo. Converter um cara da RD lá, caiu no funil de vocês, beleza? Telefone, e-mail certinho, fiz a pesquisa, liguei para ele uma vez, não atendeu. Liguei 2, não atendeu, liguei 3, não atendeu, na nossa cadência, né? Manda um e-mail. Mandei um e-mail, o cara não respondeu. Deu por um dia, no terceiro dia ligo de novo, o cara não atendeu, aí eu tenho que mandar mais um e-mail. Eu posso fazer esse e-mail um follow-up daquele primeiro que eu tinha mandado, né? Falando mais ou menos isso. Pô, eu te mandei um e-mail, tentei te ligar 3, 4 vezes, não consigo falar contigo, tu tinha solicitado um orçamento de um equipamento, né? Qual é o melhor horário para a gente conversar? Me passa aqui que eu te ligo, não tem problema, né? Explicar um pouquinho, a gente aqui tem uma análise consultiva e tal, não sei o quê. Né? E deixa o e-mail anterior que eu já tinha mandado para ele, para reforçando, pô, os caras estão tentando falar comigo, né? Então isso aí é um e-mail de follow-up daquele e-mail que tu não teve resposta. Isso funciona, eles colocam que isso funciona, né? Uma resposta cai na sua caixa de entrada e alguém com quem você quer falar. Principalmente se há um telefone na assinatura. Não pense, com certeza, no envio e-mail de volta, apenas pegue o telefone ali. Isso aqui é uma dica de se alguém respondeu o teu follow-up por e-mail, tá? Por exemplo, nesse exemplo que a gente acabou de fazer agora. Mandou um e-mail lá na cadência, mandei o segundo e-mail e o cara me respondeu aquele segundo e-mail. Falando, desculpa, tá muito corrido aqui, vamos marcar um horário, alguma coisa assim, e não, na assinatura do e-mail dele não tinha o telefone dele. Já pega e já liga. Pô, eu recebi tua resposta aqui, aproveitei para te ligar que vai ser mais rápido para a gente alinhar um horário e tal, para a gente conversar. Né? Eu já consigo usar esse gatilho aí de conseguir conectar com esse cliente, né, o possível cliente mais fácil. Algumas dicas, tá? A organização aqui é uma chave, principalmente quando a gente trabalha com muito volume de atividades, né? Então,
se mantenha organizado, né? Independente do software que a gente está utilizando, aqui a gente tem um software que ajuda muito, né? Ter o Pipedrive ali, um CRM para organizar é uma das chaves aí da produtividade, a gente conseguir ter uns resultados. Porém, ele não se gerencia sozinho, então tu tem que ter essa organização, tem que ter o cuidado ali dentro, né? Então, monitore as respostas, atualize os contatos diariamente, mesmo que tu tá se organizando por e-mail, ou por um caderno, ou por alguma coisa, né? A organização é a chave. No nosso caso aqui, a gente tem o Pipedrive, nós temos que usar o Pipedrive também para a gente medir o que está funcionando e o que não está, né? Vamos ver o que é isso aqui. Resolvendo os problemas e ficando robusto. Não estou recebendo respostas de e-mail, né? O que seria o principal problema disso, né? Aqui são diquinhas também, tá? Que podem funcionar ou não. Isso tudo é muita questão de teste. Por exemplo, quando eu estou enviando um e-mail para alguém que eu quero muito que ele responda, tu pode mudar o call to action, né? Que é a CTA daquele e-mail. Em vez de, geralmente, uma estrutura comum que todo mundo usa é um call to action no final. Às vezes tu faz uma introdução no e-mail e fala, pô, a gente vem conversando, eu não estou tendo teu contato, qual seria o melhor horário para a gente conversar? Call to action, né? Porém, às vezes o cara quer muito falar com ele, tu pode jogar o call to action para o começo do e-mail, né? Então, pô, qual o melhor horário para a gente conversar? E aí depois explicar, pô, porque eu estou tentando conversar contigo e não estou tendo a sua resposta, né? Então, às vezes o cara, tendo esse primeiro impacto de uma pergunta, ele vai se interessar em ler o resto do e-mail e te dar uma resposta, tá? E sempre a questão que eu já bati, personalização. Sempre personalize, né? Quanto mais personalizado, melhor para vocês terem um resultado. Sequências de e-mails personalizados, isso aqui é legal também. Não vamos entrar muito nisso, né? Expertise importa, dificuldade de conseguir ligações. Isso é uma coisa que a gente está batalhando aqui, trabalhando, né? De estar bem treinado no produto, então por isso que a gente está fazendo aí os roleplays, vocês estão começando a usar mais direto as impressoras, para vocês terem esse expertise, essa experiência de mercado. Isso ajuda você na hora de conversar com o cliente por telefone, né? Mas outra coisa que a gente quer é praticar, né? Vou fazer os roleplays, fazer as simulações, fazer as ligações, ter ali sempre um perfil bem interessante, perfil bem focado para a gente fazer o fit, né? Ver se ele é um ICP, se ele é um cara que vai andar. E fazer cadência mista funciona melhor, né? O que é cadência mista? É não ficar só e-mail, só telefone, ou só social, ou só alguma coisa. Mistura essas coisas. Um dia eu ligo, um dia eu faço e-mail, um dia eu faço social, alguma coisa assim, tudo no mesmo dia, né? Vai ser mais efetivo. Outro ponto é mais pontos de entrega. O que é mais pontos de entrega? Às vezes, aquele cara que eu estou tentando contato não está me respondendo, eu posso partir para um outro cara dentro da mesma empresa. Então, às vezes, não desistir só porque o cara não me responde, o cara não me... E é isso que a gente que o Matheus veio falar agora. Esse cara da Volkswagen, o cara não sumiu, não dá mais resposta, não responde e-mail, não atende telefone e tal. Só que a gente estava conversando com mais 6 pessoas lá dentro da Volkswagen ao mesmo tempo. E ele era o gerente que estava puxando o projeto, o diretor de planta, só que tinha ali os analistas de desenvolvimento embaixo dele. E eu falei, cara, vamos atrás dos outros, né? Se o cara não responde, às vezes o cara saiu da Volkswagen, não sei o que aconteceu, a gente já estava há mais de um ano e quase conversando, vamos para outro cara, né? Vai para o Ciro, que era um outro cara que estava conversando com a gente, vai para a menina lá e tal. E foi por isso que ele veio perguntar, pô, tem 6 e-mails ali, posso disparar para todo mundo? Eu falei, não, manda para todo mundo. Se um responder, a gente vai nesse cara aí e começa a conversar com ele de volta. Então, às vezes é isso, tentar conectar com outro cara lá dentro daquela instituição. Às vezes, pô, tô tentando ligar pro cara, às vezes o cara tá numa reunião bem na hora que eu liguei, aí tu liga de novo, o cara tá lá de novo numa outra reunião, daí fala, pô, será que não tem outra pessoa que eu posso conversar, que pode me ajudar, né? Às vezes ligar pro 0800 da empresa e pedir para transferir, né? Às vezes funciona, então tem várias coisas que dá para fazer, né? E 3 grandes ideias de follow-up, mais follow-up sempre, quanto mais a gente conseguir fazer, melhor. Pega o telefone,
né? Então, sempre o telefone vai ter uma taxa de conversão muito melhor, né? Tu vai conseguir resolver. E vocês vão ver com o tempo, né? Eu sei que a geração de vocês, como a minha, já cresceu com a internet, né? Então, a gente tem uma tendência de se comunicar mais por texto do que por voz. Mas vai chegar num momento que às vezes vocês vão estar com um volume que, cara, preciso resolver isso rápido, é muito mais fácil eu ligar do que ficar aqui escrevendo um e-mail, perder 10 minutos para escrever um e-mail do que 1 minuto conversando com o cara e resolvendo esse problema, né? Então, é isso, né? E, de novo, simples é melhor que complicado. Sempre tenta simplificar, né? A gente tem aqui um dos nossos valores aqui da Wishbox impressora 3D já é um produto complexo, então vamos tentar simplificar o máximo possível, né, esse universo. Galera, dúvidas, questionamentos, fiquem à vontade. Acho que era esse aqui o último slide. Entenderam o que é o follow-up? Boa. É aquele acompanhamento que a gente faz pós primeiro contato, né? Isso. Então, ter o cara engajado com a gente. Ou se você combinou alguma coisa com ele e ele não te respondeu, né, tu tinha um próximo passo que às vezes dependia dele te dar um retorno. Então, tu pode ir atrás dele de novo, né, fazendo os follow-ups. Show. Eu falei que follow-up era bem tranquilo, é uma metodologia bem simples, mas vai ser muito comum aí no dia a dia, quando vocês estiverem, né, já no dia a dia do trabalho. E deixa eu te perguntar mais uma coisa que eu ia perguntar. Não lembro. Mas beleza, a gente vai avaliar isso também com as simulações, então, tipo, vou criar ali alguns dias para a gente fazer os roleplays. A ideia é a gente fazer um hoje, lá pelas 5h10, 5h30, por aí, para botar mais prática mesmo, para começar a já ganhar um volume de ligações. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao follow-up, vocês podem me perguntar, beleza? Fechou então, galera. Obrigado. Parar aqui.